Que demais! Bom dia, galerinha do 7º ano. Então, vamos iniciar nossa correção de atividades, página 21 a 23, e depois a gente grava da 25 a 27, tá bom? Mas, por enquanto, nós vamos iniciar corrigindo a página 21 do livro 2, ok? Na questão 1, ele pede o seguinte: observe a figura e verifique se os pares de ângulos que eles informarem são complementares ou suplementares. Primeira coisa, para ser um ângulo complementar, a soma dos dois ângulos tem que dar 90 graus, ok? Então, se esse ângulo for assim, ó, ele é 90 graus. Então, ele tem que medir, a soma desses dois ângulos tem que dar 90 graus, tá? Complementar. Suplementar, a soma desses dois ângulos tem que dar 180 graus, que é esse ângulo aqui, ó. Tá bom? Que soma, ele é meia-lua, aquele ângulo meia-lua, que é metade de 360 graus. Então, a gente vai analisar o seguinte: a letra A, ele pede para eu analisar o ângulo AOB. Então, vamos lá. AOB. E BOC. BOC. Observa que aqui, ó, esses dois ângulos somados dá um ângulo de 90 graus. Então, se dá os dois ângulos de 90 graus, qual é? Ele é complementar ou suplementar? Ele é, então, complementar, né? Então, esses dois ângulos são ângulos complementares, ok? Letra B. Na letra B, ele me dá o seguinte: BOC, opa, deixa eu fazer mais bonitinho, BOC, e o outro ângulo, COD. Observa o seguinte, se eu quero saber se ele é complementar ou suplementar. BOC e COD. Que ângulo formou aqui? Você observa, deixa eu colocar em outra cor aqui para a gente conseguir visualizar. Tornou esse ângulo aqui. Esse ângulo é complementar? Não, né? Porque ele é mais do que um ângulo de 90 graus. Esse ângulo é suplementar? Não, porque ele é menor que 180 graus, né? Então, ele é menor que 90, ele é maior que 90 graus e menor que 180. Então, ele nem é complementar e nem suplementar. Então, ele é um ângulo, nenhum nem outro, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Ele nem é complementar. Deixa eu voltar. Opa, coloquei N. Nem complementar. E nem suplementar. Ok? E um R no final aqui. Pronto, letra C. Vou apagar, tá, gente? Porque minha letra ficou muito grande, gigante. Vou apagar aqui. Letra C, AOB. A letra AOB, o ângulo AOB, e o ângulo BOD. Então, eu vou pegar aqui, BOD. Esse ângulo aí, letra C, AOB e BOD. Que ângulo formou esse daí? Vamos analisar aqui, então. Formou esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, você observa que ficou uma meia-lua, né? A metade de 360 graus. Se fosse 360 graus, seria esse círculo todo. Ficou a metade. Então, se ele pegou essa meia-lua aí, qual é o ângulo? Então, ficou um ângulo suplementar. Então, são ângulos, esses dois ângulos são ângulos suplementares na letra C. Suplementares. Ok? Letra D. Na letra D, ele pede AOB e COD. Observa que esses ângulos aí na letra D, se ele pediu esse ângulo AOB e depois COD. Ele não tem esse ângulo aqui, ó. Observa que essa parte aqui, ó, ficou vazia, ó. Essa parte que eu
fiz um X, ó, fica uma parte vazia, ele não faz nenhuma, ele não pega ele não soma essa parte. Então, ele nem é complementar e nem suplementar. Então, eles não são nem suplementares, nem complementares e nem suplementares. Ok? Letra E. Vou apagar aqui. Letra E, ele pede para ser o ângulo DOE, DOE e o ângulo AOB, AOB. Observa esses ângulos aí. São ângulos totalmente um distinto do outro, ó, ângulos opostos, tá vendo? Esse é o ângulo do DOE e esse é o ângulo do AOB. São ângulos opostos, não estão somando. Então, ele também nem é complementar e nem suplementar. Então, é nem complementar e nem suplementar. Ok? Letra F, para a gente finalizar aí, a questão 1. EOB. EOB e o ângulo BOC. BOC. Fiz certo? EOB, EOB e BOC. BOC. Que ângulos nós formamos aí? Deixa eu só apagar e fazer de novo para ficar mais bonitinho. EOB, EOB, ok? E o ângulo BOC, BOC. Que ângulo formou esse ângulo aqui, ó? Que ângulo formamos? Esse ângulo que nós formamos aqui é aquele ângulo meia-lua, que é o ângulo raso. Então, ele é suplementar. Então, são ângulos suplementares, porque somados dá 180 graus, ok? Então, vou apagar aqui, bora para a letra... número 2. O número 2, ele pede o seguinte: confira com um transferidor. Então, eu já peço a vocês, tem alunos ainda que não tem transferidor. Lembra vocês que é necessário, nessa disciplina, transferidor. Então, é um valor bem baratinho, vocês consigam comprar, todo mundo consegue comprar. Então, é um valor bem baratinho que vocês vão utilizar durante o decorrer todo o ano, tá? Então, eu vou pedir para vocês estarem providenciando, tá bom? Confira com o transferidor a medida indicada em cada um dos ângulos a seguir e determine a medida dos ângulos complementar e suplementar a cada um deles. Então, por exemplo, aqui na letra A, eu tenho um ângulo de 30 graus. Para ser um ângulo complementar, eu tenho que ter um ângulo que complemente 90 graus. Então, por exemplo, se para chegar a complementar, eu vou colocar aqui, tá, gente? Complementar esse primeiro aqui. Sempre o primeiro eu vou colocar aqui na primeira linha. Para chegar a 90 graus, falta quanto esse ângulo aqui? Vocês concordam comigo que eu somar 30 mais 60 graus vai dar 90? Então, qual é o complemento desse daí? 60 graus, tá? Então, vou colocar aqui, ó. O complemento vai ser 60 graus. E o suplemento, gente? Suplemento é aquele que é o ângulo raso aqui e que eu somando tem que dar 180 graus. Se aqui já tem 30 graus, então qual vai ser o suplemento? 30 com mais qual ângulo que vai dar 180? 150, né? Por quê? 150 mais 30 vai dar 180. Então, vai ser, o suplemento vai dar 150, ok? Letra B, deixa eu apagar então aqui. Na letra B, eu tenho um ângulo de 60 graus. Então, se eu quero saber quem é o complemento, lembrando que o complemento, ângulos complementares, tem que dar a soma dos dois ângulos 90 graus. Então, Eita, fiz a letra C aqui. Vamos para a letra B, pronto. Então, para eu dar um complemento para o 90 graus, aqui eu tenho 40 graus. Para ser um ângulo de 90, esse ângulo aqui,
eu tenho que somar para dar 40. Então, se eu pegar, vocês concordam comigo, que se eu pegar o 90 graus do complemento menos o 40, eu vou descobrir qual é esse ângulo. 0 com 0, 0. 9 menos 4, 50, né? 50, né? Então, vai ser, o complemento vai ser 50 graus. E o suplemento? O suplemento, gente, vai ser 180 graus menos o 40. Porque eu vou saber quantos graus somados com 40 vai dar 180. Então, 0 menos 0 vai dar 0, 8 menos 4 vai dar 4, e 1 menos nada vai ser 1. Então, o suplemento vai ser 140 graus, somados com 40 aqui do ângulo, já informado, vai dar 180. Beleza? É uma coisa bem vocês passarem quando vão pegar na prática. Então, bora lá para o outro valor. Aqui, eu tenho um ângulo de 60 graus. Para ser meu complemento, ele tem que ser somado com 60 para 90. Se eu pegar o valor de 90 graus e subtrair 60 graus, vai dar 30 graus. Então, o meu complemento vai ser 30 graus. E o suplemento, ele tem que dar 180. Se aqui já tem 60, 180 menos 60 vai dar exatamente 120 graus. Ok? Letra D. Na letra D eu tenho 75 graus. Para ser o meu complemento vai ser 90 graus menos 75, que vai dar exatamente 15 graus. Pessoal, aí, ó, 0 não dá para tirar 5. Então, eu pego emprestado com o 9, que vai passar para 8, vai ficar 10. 10 menos 5, 5. 8 menos 7, 1. Vai dar 15 graus. Suplemento vai ser aquele que eu vou pegar 180 graus e subtrair com 75. 180 menos 75 vai dar exatamente 105 graus, ok? Então, vamos para a questão número 3. Uau! A questão número 3, ele pede, calcule a medida do ângulo, do complemento de cada ângulo. Então, na questão letra A, ele pede o seguinte, se é complemento, gente, tem que ser totalizando 90 graus. Então, eu vou pegar cada medida desses ângulos aqui e ver quanto que falta para chegar a 90 graus, ok? Então, bora lá. Na letra A, quanto que falta de 25 para chegar a 90 graus? Para o pessoal que ainda não consegue fazer de cabeça o cálculo, você pega o 90 graus e subtrai com 25, que vai dar exatamente 65 graus, ok? Letra B, 6 graus. Quanto que falta aí na letra B desses 6 graus para chegar a 90 graus? Vai ser 84 graus. Por quê? 84 graus mais 6 vai dar 90 graus, tá? Letra C, 37. Quanto aí falta de 37 para chegar a 90? Faltam exatamente 53 graus. Na letra D, 13 graus. Se eu pegar os 77 graus e somar com 13, vai dar exatamente 90 graus. Deixa eu passar aqui outra cor, para ficar mais bonitinho. Letra E, 88. Falta quantos para chegar a 90? 2 graus apenas, né? E letra F, 44 graus, faltam 46. Letra G, 56, faltam 34 graus para chegar a 90. E a letra H, 69 graus, faltam exatamente 21 graus para chegar a 90 graus. Beleza? Então, vamos para a página 22. Corre, negada! Continuidade na nossa correção. Livro 2, página 22, ok? Na página 22, na questão 4, ele pede agora para eu calcular a medida do suplemento de cada ângulo. Então, quando ele fala suplemento, ele fala que a soma dos dois ângulos, a soma dos ângulos tem que dar 180 graus, ok? Então, vamos ver quanto que falta para chegar a 180 graus. Na questão A, 125. Para chegar a 180 graus,
faltam 55 graus. Na letra B, faltam 13 graus. Letra C, faltam 106 graus. Letra D, vão conferindo de vocês aí, hein? 82 graus. Na letra F, na letra E, faltam 52. Na letra F, se eu pegar 180 graus e subtrair com 32 graus, eu vou saber quantos graus faltam. Então, na letra F vão faltar 148 graus. Na letra G, 5 graus somado com 175 graus formam 180. E na letra H, 63 vai ser o meu suplemento para esses ângulos, ok? Confere aí para a tia. Número 5. Na número 5, ele pede para eu verificar se as afirmações são verdadeiras ou se elas são falsas. Então, na letra A, ele fala o seguinte: dois ângulos complementares, então, dois ângulos que formam o ângulo de 90 graus, eles sempre são ambos agudos. O que são ângulos agudos? Ângulos agudos são aqueles que a sua medida são menores que 90 graus. Opa, se os ângulos são menores que 90 graus, então se eu somar os dois, vão dar 90 graus. Então, eles são ambos sempre menores que 90 graus, não tá certo? Por exemplo, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? Se eu colocar aqui esse ângulo e colocar eu chamo essa reta, semi-reta aqui, gente, que eu coloquei aqui no meio, vou até colocar de outra cor. Eu chamo essa semi-reta que corta dois ângulos, corto o ângulo em duas partes. Essa semi-reta que eu corto, eu corto em duas partes congruentes, iguais, eu chamo essa semi-reta de bissetriz, tá? É uma semi-reta que corta o ângulo em duas partes iguais, congruentes. E essa semi-reta eu chamo de bissetriz. Então, se ela é uma bissetriz e esse é um ângulo de 90 graus, então esse ângulo é 45 e esse ângulo é 45. Vocês concordam comigo, então, que esse ângulo que eu formei aqui de 45, ele é um ângulo agudo? Sim, porque ele é menor que 90 graus. E esse outro ângulo aqui que eu formei, ele também é um ângulo agudo? Sim, porque é menor de 90 graus. Então, a letra A é verdadeira. Letra B. Dois ângulos suplementares podem ser ambos agudos. Opa, lembra que eu falei com vocês que ângulos agudos são ângulos que são menores que 90 graus? Então, se eu tenho eu tenho dois ângulos que podem suplementares, o que são ângulos suplementares? Aqueles que dão o total de 180, somados dá 180. Para ele ser um ângulo agudo, ele tem que ser menor que 90 graus. Se um ângulo for, por exemplo, menor que 90 graus, se um ângulo for aqui 90 e aqui for 90, ele é igual a 90 graus. Ou se eu pegar, por exemplo, um ângulo sendo 70 graus, ele é menor que 90, certo? Mas para eu somar com esse 70, ele tem que dar 180 graus. Então, quanto que falta para dar 180? O outro de 110 graus. Então, esse daqui não é agudo. Esse daqui não é um ângulo agudo. No caso, ele é um ângulo obtuso, porque ele é maior que 90 graus. Então, a questão B, a questão é falsa, tá? Então, a questão B é falsa, porque ele diz que os dois podem ser agudos. Não, se um for agudo, o outro é obtuso, porque ele é maior que 90 graus. Letra C. Dois ângulos suplementares podem ser, suplementares aquele que somados dá 180, podem ser ambos obtusos. Também é falso, gente. Também é falso. Porque no máximo eles podem ser um com 90 graus e o outro também com 90 graus. Então, se um for ângulo de 90 graus, no máximo, se ele for aqui 90 graus e esse daqui for 90 graus, o menor que eles podem, no caso, podem ser quando eles são iguais,
Esse daqui eu chamo ângulo reto e esse também eu chamo ângulo reto. Então, é falso, ok? Letra D. Dois ângulos suplementares, aqueles somados que dá 180 graus, podem ser ambos ângulos retos? Sim, foi isso que eu acabei de formar. Então, é verdadeiro. É mesmo, é? É mesmo, é? Questão 6. Deixa eu apagar aqui. Na questão 6, ele pede para eu responder a questão, as questões. Para eu responder, eu tenho que interpretar. Então, vamos lá. Qual a metade da medida do suplemento do ângulo de 34 graus? Qual a metade? A metade, então, é dividido por 2, certo? Do suplemento do ângulo de 34. Quando ele fala suplemento aqui, gente, é 180 graus. Então, primeiramente, que eu tenho que saber quanto que falta aqui nesse ângulo 34 graus para ele ser um suplemento, né? Então, eu vou pegar os 180 graus e subtrair com 34 graus, para eu saber qual é esse suplemento que eu vou dividir por 2. Eu subtraindo aí, vai dar 146 graus. Pronto, eu já sei quem é o suplemento que ele está falando aqui. E ele diz que é a metade. Se é a metade, eu vou pegar os 146 graus e dividi-lo por 2. Aí eu vou saber. 14 dividido por 2 vai dar 7. 7 vezes 2 vai dar 14. Sobra nada. Então, vai dar desço 6. 6 dividido para 2 vai dar 3. 3 vezes 2, sobra nada. Então, o ângulo que a gente estava procurando é o de 73 graus, ok? Letra B. Quanto vale o triplo da medida do complemento? Opa! Complemento do ângulo 72 graus. Então, primeiro que eu tenho que saber quem é o complemento de 72. Então, eu tenho que saber como pegar o 90 graus e subtrair com 72 graus. 90 menos 72 vai dar 18 graus. Só que ele falou aqui, ele vale o triplo. Se ele vale o triplo, então eu vou pegar 18 graus vezes 3. 18 vezes 3 vai dar 54 graus. E eu já descobri quem é esse ângulo, ok? Letra C. Na letra C, ele fala o seguinte: o triplo da medida do complemento de um ângulo, o ângulo vale 90 graus. Qual a medida? Se ele falou que é o triplo da medida, gente, quando eu falo triplo, é 3 vezes o valor. Só que ele já me fala que esse triplo é 90 graus. Então, ele já me dá o resultado da multiplicação. Então, eu vou fazer a operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? Muito bem, é a divisão. Então, vou pegar o 90 graus e dividir por 3. Porque não é o triplo? Se eu quero fazer a operação inversa, eu divido por 3. Então, 90 dividido para 3 vai dar 30 graus. E eu achei a medida desse ângulo. Letra D. Na letra D, ele fala o seguinte: com a ajuda, 1/4 do suplemento de um ângulo. 1/4, gente, é isso daqui, ó, 1/4. 1/4 do suplemento do ângulo mede 60 graus, 20 graus. Então, gente, quando ele falou que 1/4 mede 20 graus, então é porque ele já dividiu. Quando eu falo 1/4, gente, é porque eu dividi o valor 1 para 4 pessoas. Então, se ele já dividiu e ele já me falou que vale 20 graus, ele pede agora para saber quanto que vale essa medida. Se eu já sei que valor é esse, eu simplesmente agora vou fazer o quê? Eu vou agora multiplicar por 4, né? Porque se ele já dividiu, eu já sei que vale 20, eu vou agora multiplicar por 4. Então, eu vou pegar 20 graus e multiplico por 4. 20 vezes 4 vai dar 80 graus. Só que ele fala, gente, 1/4 do suplemento de um ângulo mede 20 graus. Qual a medida desse ângulo? Quanto que falta? Se ele falou suplemento, quer dizer que é 180 graus. Se é 180 graus, quanto que falta para dar 180 graus nesse 80? Vai dar 100 graus. Por quê? 180 mais 100 mais 80 vai dar 180. Então, a resposta é
100, ok? É mesmo, é? Para finalizarmos aí essa página, a questão 7 ele pede o seguinte: com a ajuda de um transferidor, trace um ângulo complementar ao... Então, complementar é o quê? Que somado dá 90 graus, ao ângulo AOB, de modo que contenha um dos lados desse ângulo, tá? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. São duas soluções possíveis aí para esse ângulo. Ou eu posso pegar aqui esse ângulo AOB, eu posso colocar um AOC. Eu posso aqui, ó, fazer o seguinte, botar aqui, ó, se é complementar o ângulo de... Você vai fazer com transferidor, tá, gente? Eu tô aqui fazendo o desenho sem o transferidor, porque aqui não tem. Mas eu quero que vocês façam com o transferidor, tá? Então, aqui, ó, traçar uma semi-reta. Nessa semi-reta, vou colocar como se fosse o ponto C aqui. Então, vocês concordam comigo que essa aqui, ó, essa semi-reta A seria a minha bissetriz, que aqui seria o 45 graus e aqui seria 45 graus, certo? Bissetriz, como eu informei vocês, é uma semi-reta que divide o ângulo em duas partes iguais, em dois ângulos em partes iguais, com a mesma medida. Então, aqui, ó, daria 90 graus. Ou vocês podem também traçar aqui uma outra semi-reta, que eu posso colocar aqui, ó, vou colocar aqui D, tá? Que eu somado aqui, também dá 90 graus, ok? Então, vocês têm essas duas opções aí. Só que eu coloquei essa reta muito para baixo. Vou botar aqui, ó, D. Então, colocando aqui, ó, dá 90 graus também, ok? Então, vocês têm duas opções aí. Então, terminando a página 22, nós vamos agora para a página 23. Dando continuidade aí na nossa correção, página 23 tem somente a questão 8. Ele pede para eu utilizar o transferidor e para eu medir os ângulos e a seguir para eu determinar a medida do ângulo complementar e a do ângulo suplementar a eles. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o ângulo, eu não tenho transferidor aqui para te mostrar, mas a medida desse ângulo da letra A vale 45 graus, beleza? Se eu quero saber quem é o complementar, complementar a gente já sabe aquele que somado vão dar 90 graus. E suplementar, aqueles ângulos que somados dá 180 graus. Então, na questão A, quem é o complementar de 45? É o próprio 45, né? Então, o ângulo suplementar aqui seria 45 graus. E quem é o suplementar? Quanto que falta para eu pegar e dar 180? Só eu subtrair 180 menos 45 graus. Vai dar exatamente 135 graus, ok? Questão B. Se eu pegar o transferidor e medir aqui, esse ângulo na questão B vai dar 36 graus. Quem seria meu ângulo complementar? Quanto que falta para dar 36 graus? Faltam 54 graus. E suplementar, quanto que falta aí de 36 graus para dar 180? Faltam exatamente 144 graus. Letra C. Letra C, esse ângulo aí mede 90 graus. Então, meu complemento, qual seria meu complemento? O zero, né? Porque ele já mede 90 graus. Então, não tem nenhum suplemento aí, só o grau zero, tá? Suplemento, quanto que falta para dar 180? 90 graus é metade de 180. Então, para o ângulo que eu deveria somar com 90 é o próprio 90 para dar 180 graus. Letra D, para finalizarmos essa página. Esse ângulo aqui mede 85 graus. Para ser o meu complementar, faltam exatamente 5 graus. E para ser o meu suplementar,
faltam exatamente 95 graus, ok? Finalizando aí essa página 23 e bora para a página 25. Faleceu. Pessoal, página 25, questão 1, só tem a questão 1 aí, né? E ele pede para, nas figuras a seguir, x e y indicam medidas de ângulos em grau. Encontre os valores de x e y em cada caso. Então, eu tenho que olhar, verificar quem são os ângulos opostos. Lembrando aí da matéria que eu já passou sobre ângulos opostos, são aqueles ângulos opostos pelo vértice que tem a mesma medida. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas semirretas, ó, aqui e aqui, certo? Opa, tenho aqui e aqui. Observem que eles têm o mesmo vértice, ó. Aqui o vértice aqui, tá vendo? Que eles fazem essa como se fosse um X. Aí, eles são opostos pelo vértice. Por quê? Aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho esse ângulo. Então, eles são opostos. Então, se eles são opostos pelos vértices, então eles têm a mesma medida. Então, se aqui vale 40 graus, quanto que vale Y? Também vale o mesmo valor. Então, se ele tem o mesmo valor, então Y eu já sei, essa é a questão a letra A, tá? 40 graus, ok? Quanto que vale X? Observa, gente, que aqui eu tenho um vértice e esse X é o oposto desse valor aqui, tá? Mas eu não sei quanto que vale. Mas eu sei o seguinte, eu sei que se eu pegar aqui, ó, o X e mais esse 40 graus, ele vai formar um ângulo raso, ele vai formar um suplementar. Então, ele vai formar 180 graus. Então, se eu já sei quanto que vale 40, um dos ângulos vale 40 graus, quanto que faltam para somar dar 180 graus? Então, eu vou saber quem é o valor de X. Se eu pegar o X mais 40 graus, vai somados, vai dar 180. Então, quanto que falta para dar 180? Faltam exatamente 140 graus, ok? Então, a letra A já está aí o resultado. Bora para a letra B. Na letra B, vamos analisar aqui, na letra B. Na letra B, eu sei que esses valores aqui, esses dois ângulos somados, tem que dar 180 graus. Tá vendo que forma um ângulo raso, certo? Então, tem que dar 180 graus. Eu sei quanto que vale esse primeiro suplemento aqui, que é 30. Se aqui tem 30, quanto que falta para 180? 150, certo? Então, eu já sei quanto que vale X, 150. Observa que o valor de X, o ângulo X, ele é oposto para o ângulo Y. Ele é oposto pelo vértice. Aqui tá o vértice, tá vendo? Aqui, ó, vamos observar bem, ó, vou aumentar. Aqui eu tenho o vértice, tá vendo? Então, eles são ângulos opostos pelo vértice. Então, se aqui eu falei que vale 140 graus, o Y, então, também vale 140 graus. Então, a letra B, 1 é 150, o X, então, a letra Y também é 150 graus, ok? Eu tinha falado 140 não, gente, 150. Não sei de onde que eu tirei 140. Letra C. Vamos analisar a letra C aqui. Na letra C, observando aqui, ó, se eu somar esses dois ângulos aqui, ó, vocês concordam comigo? Também vai dar um ângulo suplementar, são ângulos suplementares. Somar os dois vão dar 180 graus. Então, se aqui eu já tenho que é 60 graus, quanto que vale 60 para dar 180? Então, se eu pegar, eu estou dizendo então que o ângulo X é 120. Por quê? 120 mais 60, 180. Observa também esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui vale 120 e esse Y aqui não sei quanto que vale, mas se eu somar os dois, tem que dar 180, porque forma um ângulo raso. Então, 120 falta quanto para dar 180? Então, X vale 120 e Y vale 60 graus, ok? Letra D. Na letra D, ele tem um vértice aqui
E esse vértice, ele diz que esse ângulo aqui vale 160 e esse ângulo aqui, ele é oposto. Então, o y, ele é oposto de 160. É o ângulo oposto pelo vértice. Então, y vale 160. E aqui eu quero saber quem é x. Vocês concordam comigo aqui na letra x? Se aqui vale 160, se eu pegar aqui e complementar mais um pouquinho, esticar mais um pouquinho esse ângulo, vai dar 180, ó. Vai dar exatamente aqui o 180. Então, o que eu quero dizer aqui? Que esse ângulo aqui mede 20. Por quê? 20 mais 160 vai dar exatamente 180. Então, eu já sei o valor de x. X, então, é 20 graus. Por quê? Porque o x é o ângulo oposto desse vértice aqui, ok? Letra E. Na letra E, eu tenho esse ângulo aqui, que mede 20, e esse daqui, que é o y. Esse y aqui, ele é um ângulo somado com o 20, é um ângulo suplementar, que vai dar 180 graus, certo? Então, se ele vai dar 180 graus, e esse ângulo aqui com 20, já tem 20, então y vai dar 160. 160 mais 20 dá 180. E esse daqui, ó, é o vértice. Então, se esse é o vértice, o x é o ângulo oposto pelo vértice. Então, logo, x vale 160 graus. Letra F. Na letra F, eu tenho aqui, ó, 30 graus, o vértice e um outro ângulo. Se aqui tem um vértice e esses são ângulos opostos, x vale 30 graus. Se x vale 30 graus, e vocês concordam comigo que aqui esse y aqui, ó, somado com esse x, vai dar 180 graus? Então, quanto que vale o ângulo y se aqui o x já vale 30? 30 mais 150 vale 180. Então, x vale 30 e y vale 150 graus, ok? Finalizo, então, aí essa página 25. Vamos para a página 26. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não estou suportando mais. X, Y e Z indicadas na figura. Então, observem aqui que eu tenho essa circunferência, tá? Essa circunferência aqui total. Se é uma circunferência, vocês concordam comigo que nessa questão aqui, se eu dividir esse valor por 6, perdão, se eu somar todos esses valores, dá 360 graus, certo? Porque é uma circunferência completa. E ele me disse que, 160 graus. E ele me disse que esse ângulo aqui vale 60, tá? Então, se esse ângulo aqui vale 60, o oposto dele também vale 60, ok? Se esse valor também vale 60, então, eu vou pegar aqui, ó, deixa eu colocar outra cor. E letra X, então, vale 60 graus, beleza? Se o ângulo de X vale 60, porque é o ângulo oposto pelo vértice, aqui, ó, que tem esse vértice, vocês concordam comigo que a letra Z é o suplementar da letra X? Porque se eu somar Z e X, vai dar 180 graus? Então, se a letra X vale 60, a letra Z vale, então, 120. Por quê? 60 mais 20, 60 mais 120 vai dar 180. A letra Z, ela tem um ângulo oposto pelo vértice, que é a letra Y. Então, eu já descobri quem é a letra Y. Y, então, vale 120 graus, ok? Conferido aí? Então, bora para a questão 3. Pronto. Calcule a medida de X em grau nas figuras a seguir. Então, ele me dá aqui, ó, uma bissetriz. Lembra que eu já comentei com vocês nas páginas anteriores o que seria bissetriz? Bissetriz, gente, é uma semi-reta que, no caso, eu vou dividir o ângulo
em dois ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? Ângulos que têm a mesma medida, ok? Então, aqui, ó, essa bissetriz vai fazer a minha divisão, tá? Só que observe o seguinte, observe que aqui ele me dá um ângulo de 20 graus, ok? Esse ângulo de 20 graus, se eu quero saber quem é o valor de x. Então, esse valor de x aqui, vocês concordam comigo que esse valor também vale x, porque eu não dividi com a bissetriz, que dá o mesmo valor? Beleza, então vocês já estão aí mais ou menos ligados nessa questão. Então, eu quero saber quanto que vale o valor de x aí, tá? Então, deixa eu apagar aqui direitinho, apagando. Então, vamos analisar questão por questão, tá? Então, vocês observem que aqui é o valor de 20 graus. Se eu somar um valor aqui total, ó, vai dar o valor de um suplemento. Então, se aqui vale 20, se eu fazer o suplemento, então aqui vale 100 e qual o valor para complementar o 20 graus? Então, aqui vai dar 160. Por quê? 160 mais 20 vai dar o valor de 180. Então, se aqui esse ângulo aqui total vale 160 graus, vocês concordam comigo que aqui, ó, nesse caso aqui é o vértice. Se aqui é o vértice, gente, então esse ângulo aqui é o oposto, certo? Esse ângulo aqui não é oposto? Oposto pelo vértice? Se ele é oposto pelo vértice, vocês concordam comigo que essa bissetriz aqui vai dividir esse ângulo em duas partes iguais? Então, qual é 160 dividido por 2 é quanto? 160 dividido por 2 vai dar 80. Então, quanto que vale x? 80 graus, tá? Porque é a metade de 160. Então, bora para a questão B. Vou apagar aqui. Na questão B, eu tenho aqui um ângulo de 64 graus, eu tenho aqui o vértice e eu tenho esse ângulo aqui que é o oposto de 64 graus. Se é o ângulo oposto de 64 graus e ele tem uma bissetriz aqui, que é a que vai dividir o ângulo em duas partes, eu vou pegar os 64 graus e dividir por 2. Então, quanto que vai valer x? A metade, que vai valer 32 graus. Então, vamos finalizar a questão, essa página, a questão C. Na questão C, vocês observem aqui, ó, que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, você tá vendo? Toda vez que vocês verem um ângulo com um quadradinho e pontinho, quer dizer que é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. A sua medida é de 90 graus. Então, se eu tenho uma bissetriz aqui e eu tenho um vértice e esse ângulo de 90 graus, ele vai ser o ângulo oposto desse aqui, quanto que é a medida de 90 graus pela metade, dividida por 2? Vai ser 45 graus. Finalizo aí a página 26. Chega! Chega! Pessoal, finalizando aí nossa correção de hoje, página 27, livro 2, a questão 4. Calcule a medida dos ângulos AOB em cada figura. Então, quero saber quanto que mede o ângulo AOB. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o ângulo A, O e o B, beleza? Só vocês observarem que ele aqui, ó, é um ângulo reto. Se é um ângulo reto, ele mede, então, 90 graus. Letra B. Na letra B, eu quero também saber quem é o A ou B. Então, A, O, B. Vocês concordam comigo que eu não preciso nem de transferidor. Por quê? Se eu tiver aqui um complemento, ele tá tendo um complemento aqui, ó, de 40 graus, tá vendo? Esse ângulo de 40 graus. Se eu complementar aqui, vai dar 180. Vai ser um ângulo raso aqui, ó. Então, se esse vale 180, vale 40, aqui vale 140 graus. Somados dá 180, ok? Fala, não me diga! Questão 5. Na questão 5, ele pede: o esquema a seguir representa um condomínio residencial. As ruas são representadas por segmentos de reta que se cruzam. Aí, bora para a questão A. Na questão A, ele pede: quais são os pares de ângulos opostos pelo vértice?
Então, oposto pelo vértice, então bora lá. Primeiro, se eu pegar aqui G e I são opostos pelo vértice, ó, G e I são opostos pelo vértice, e também o E e C também são opostos pelo vértice. F e H e B e D, tá? Então, analisando aí, quais são os opostos pelo vértice? Corrijam. São os ângulos G, lembrando que tem que colocar o acento circunflexo em cada letrinha, em cada ponto, tá? Para representar um ângulo. E I, o ângulo E e C, e o ângulo, já foi? Peraí, G, I, E e C, tá? Deixa eu voltar então aqui. Outro ângulo, FH, e para finalizarmos, B e D. Pronto? Agora, a letra B, ele pede para eu medir os ângulos formados pelos cruzamentos das ruas A e B e das ruas A e C. Então, vamos lá. Eu medindo aqui A e B. Os ângulos A e B. Cadê os ângulos? Peraí. Vamos medir primeiro dos ângulos B, F, D, H. Você não precisa nem quebrar a cabeça aqui, ó. Ambos eles têm esquina que formam, ó, um ângulo de 90 graus, tá? Então, esses ângulos aqui medem 90 graus. Já os outros daqui na rua AC, se vocês observarem aqui nessa rua aqui, eles formam um ângulo meio torto, né? Não é um ângulo de 90 graus, é menor que 90 graus. Então, vocês vão precisar aí de colocar o transferidor, tá bom? Então, aqui é um ângulo meio torto. E GI, se você pegar aqui, é o ângulo GI, eu sei que esse total aqui tem que estar 180. Então, nós vamos pegar o transferidor e fazer a medição, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a resposta, vocês conferem de vocês, tá? Então, os ângulos B, F, D e H, eles medem 90 graus. E os ângulos C e E medem 75 graus. E os ângulos G e I, eles medem 105 graus. Aí, na letra C, analisando esses ângulos, o que você pode dizer a respeito dos ângulos adjacentes? Então, se vocês observarem aqui, eles são o quê? Eles são suplementares, ó. Somando esses dois ângulos dá 180. Somando esses dois ângulos dá 180. Aqui, da mesma forma, soma FB, 180, D e H também 180. Então, eles são ângulos suplementares, tá? Então, coloca aí, são ângulos suplementares. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ok? Então, vamos finalizar aí a nossa correção. Questão 6. Uma equipe de pilotos de avião fez uma manobra em que os ângulos formados pelos rastros de fumaça deveriam ser congruentes. Houve um erro de cálculo e os ângulos formados não ficaram todos congruentes, não ficaram com a mesma medida, né? Conforme mostra a ilustração a seguir. Aí na letra A ele pede o seguinte: quais são os ângulos congruentes? Então, quais eles têm as mesmas medidas? Então, só você observar e ver quem são os ângulos opostos pelo vértice. O vértice está aqui, ó. Você olha, quem são? Primeiro, esse daqui, ó, o ângulo A, ele está com o oposto com o ângulo D. Então, o ângulo AED
e D são congruentes, porque eles são opostos pelo vértice. O próximo, B e C. Ó, o B e E, perdão. B e o ângulo E, eles são opostos pelo vértice. Então, B e E. Outro ângulo também que é oposto pelo vértice é C e F, ó. Aqui eu tenho C e o F, que eles são opostos pelo vértice. E ângulo C e F, que eles são OPV. Letra B. Qual deveria ser a medida dos ângulos para que a manobra fosse perfeita? Gente, para a manobra ser perfeita, vocês observem que aqui forma uma circunferência, certo? Então, se ele forma uma circunferência, o total do ângulo é 360 graus. Quantos ângulos eu tenho? Eu tenho o ângulo 1, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ele ser perfeito, ele deveria ter todos os ângulos com o mesmo valor. Eu só preciso pegar o 360 graus e dividir por 6, que é o total de ângulos. 360 graus, se eu vou dividir por 6, eu vou saber que vai dar 60 graus cada ângulo. Beleza? Isso é tudo, pessoal.